Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro duelo de titãs da filosofia. E no meio do caminho, vamos descobrir as ferramentas lógicas secretas que eles usaram para construir argumentos que parecem ser à prova de balas. E é aqui que o nosso mistério começa. De um lado, Immanuel Kant, afirmando que Deus existe. Do outro, David Hume, afirmando que Deus não existe. E o mais maluco disso tudo, os dois argumentos são considerados logicamente válidos. Ué, como assim? Pois é, parece um paradoxo, né? Não faz muito sentido. Mas calma, a resposta para isso está escondida num conjunto de ferramentas lógicas poderosas que nos permitem brincar de e se, as derivações com suposições. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender uma ferramenta que é a base de tudo. Pensa nela como se fosse um modo de teste para as nossas ideias. A lógica nos dá um jeito rigoroso de perguntar. E se? Uma suposição é como se você abrisse um parêntese no meio do seu raciocínio. Você diz, ok, vamos fingir por um instante que isso aqui é verdade, e vê no que dá. É um teste, sabe? Você não está se comprometendo com a verdade daquela ideia, só está explorando o caminho. Ok, agora que a gente já sacou a ideia de suposição, podemos desbloquear algumas das armas secretas mais poderosas da lógica. São exatamente essas as técnicas que os filósofos usam para construir aqueles argumentos que parecem indestrutíveis. A primeira é a famosa reduction ad absurdum. E olha, isso aqui é uma jogada de mestre. Quer provar que uma coisa é verdade? Faça o contrário. Assuma, só por um momento, que ela é falsa. Se essa suposição te levar para uma bagunça completa, para uma contradição impossível, tipo algo ser e não ser ao mesmo tempo, pronto, você provou o seu ponto. Então o processo é bem direto. Você supõe o oposto do que quer provar, mostra o caos lógico que isso cria, e no final conclui que a sua ideia original devia estar certa desde o começo. Beleza, próxima ferramenta na nossa caixa, a introdução da condicional. Essa aqui é basicamente a receita de bolo para provar qualquer afirmação que seja do tipo, se tal coisa acontecer, então outra coisa vai acontecer. É uma estratégia bem elegante. Para provar, se chover, eu vou ficar em casa, você assume temporariamente, choveu, e mostra que a conclusão lógica inevitável a partir daí é, eu fiquei em casa. Simples assim. Certo, agora que a gente está armado com essas ferramentas novas, vamos voltar para o nosso mistério. Como foi que Kant e Hume, exatamente, construíram seus argumentos válidos? Vamos começar com Kant. O argumento dele é todo baseado na moralidade. Ele diz que a gente tem o dever de buscar o bem supremo, mas esse dever só faria sentido se fosse possível alcançar esse bem. E ele só seria possível se uma causa suprema, ou seja, Deus, existisse para garantir isso. Percebe? É uma corrente de raciocínio condicional. Ok, essa tabela pode parecer meio assustadora, mas é só o argumento do Kant de forma mais técnica, passo a passo. Ele usa regras como o modus tollens, que é basicamente dizer, se A leva a B e o B não aconteceu, então A também não pode ter acontecido. Olha ali na linha 4, a partir das premissas 1 e 2, ele conclui que. Depois, na linha 5, ele usa esse resultado junto com a premissa 3 para chegar na conclusão final, R, que significa Deus existe. O legal é que cada passo é verificável. A conclusão realmente segue as premissas. Agora, vamos para o Hume. Ele ataca o problema de um ângulo totalmente diferente, a existência do mal no mundo. O argumento dele é bem direto. Se um Deus todo-poderoso e bom existisse, não deveria haver mal no mundo. Mas, é só olhar ao redor. O mal existe. Isso cria um curto-circuito lógico. E olha só uma das nossas ferramentas em ação. O Hume usa a reductio ad absurdum. Ele começa supondo, ok, vamos dizer que Deus existe. Daí ele mostra que essa suposição leva à conclusão absurda de que o mal não existe. Como a gente sabe muito bem que o mal existe, a suposição inicial dele só pode estar errada. E aqui, pessoal, está a solução do nosso mistério. Os dois argumentos são válidos. A lógica funciona perfeitamente nos dois casos. A briga de verdade não é sobre a lógica deles, mas sobre os pontos de partida de cada um. A pergunta real é, você aceita as premissas do Kant sobre o dever moral ou as premissas do Hume sobre o problema do mal? Certo? Então a gente viu como as ferramentas lógicas funcionam. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior.
como a gente sabe que as próprias regras do jogo são boas? Como podemos confiar nesse nosso kit de ferramentas? Para responder isso, a gente precisa subir um nível e ir para a metalógica. A metalógica é como se fosse o controle de qualidade da própria lógica. Ela verifica se o sistema é confiável. Por exemplo, ele precisa ser consistente, para não provar uma coisa e seu contrário, e sólido, para não provar coisas que são falsas. A gente quer um sistema que funcione sempre, sem falhas. E o motivo pelo qual a consistência é tão, mas tão crucial é por causa de algo chamado princípio da explosão. Parece dramático e é mesmo. Em sistemas lógicos clássicos, se você permitir uma única contradição, o sistema inteiro entra em colapso. A partir de uma contradição, você consegue provar qualquer coisa, que a lua é feita de queijo, que você pode voar, tudo se torna provável e a lógica perde todo o seu sentido. E isso mostra uma coisa fascinante sobre como a lógica evoluiu. As antigas leis do pensamento, tipo algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, não são mais regras que a gente aceita de olhos fechados. Em sistemas modernos, elas são teoremas. São resultados que o próprio sistema consegue provar a partir de regras ainda mais básicas. Então, qual é a grande lição disso tudo? Será que a lógica consegue nos dar as respostas para as grandes questões da vida? A resposta honesta é não. A lógica formal não vai te dizer se Deus existe, nem quais premissas sobre o mundo são as verdadeiras. Mas o que ela faz é, de certa forma, ainda mais poderoso. Ela nos dá um raio-x do pensamento. Ela deixa os argumentos transparentes, nos permite ver o esqueleto de um raciocínio e aponta exatamente onde está o ponto de discórdia. Ela nos mostra onde o debate de verdade precisa acontecer, nas premissas. Então, a lógica fez o trabalho dela, iluminou o campo de batalha. Agora, a bola está com você. Olhando para os pontos de partida, as premissas de Kant sobre o dever moral contra as de Hume sobre o problema do mal, em qual delas você acredita? E mais importante, por quê?